Olá, mais uma vez nos encontramos para compartilharmos um tema deveras importante na nossa série As Maravilhas da Mente. Hoje nós estamos com o terceiro tema, e esse terceiro tema, o que diz para nós? O poder dos pensamentos. Nós sabemos que a nossa mente, ela é uma fábrica de destinos. Por isso nós devemos tomar muito cuidado com os nossos pensamentos, porque a mente, ela pode ser a maior aliada do ser humano, ou a mesma mente, se não for cuidada, protegida, treinada, ela pode se tornar a pior inimiga do ser humano. A nossa mente, ela pode ser fonte de cura, a nossa mente pode ser fonte de equilíbrio, fonte de verdadeira fé, ou a mente destreinada, a mente deixada solta, ela pode ser uma fonte de medo, a mente pode ser uma geradora de ansiedade, e a mente, ela pode ser a fonte de toda alta sabotagem que você possa ter. Tudo na nossa vida começa na nossa mente. Quero convidá-lo a ler um texto da Bíblia, Provérbios capítulo 23, versículo 7, o sábio diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Ele diz: coma e beba, mas não está sendo sincero. Porque como imagina na sua alma, assim ele é. Isso significa que não vivemos apenas o que acontece conosco. Nós vivemos aquilo que nós interpretamos, aquilo que nós imaginamos, aquilo que nós julgamos, aquilo que nós pensamos. Por isso, a interpretação dos fatos, como ensina Augusto Cury no seu livro, um livro fantástico, O Vendedor de Sonhos, página 28, olha o que ele diz: você deve ser o autor da sua própria história e não vítima dela. A pergunta é: você e eu somos autores da nossa história? Ou será que nós somos vítimas dos acontecimentos, vítimas das nossas histórias? Ao olharmos ao nosso redor, temos visto o quê? Muitas pessoas que sofrem, não pelos fatos, mas eles estão sofrendo pelas interpretações dos fatos. E muitas interpretações não são verdadeiras, não são reais, não são produtivas, não são positivas. E essas interpretações não reais, não positivas, que são negativas, tendem a destruir a forma de ser, a forma de viver. Um exemplo disto: duas pessoas perdem o emprego. Bem comum nos nossos dias atuais. Os dois perderam o emprego. Uma das pessoas diz assim: ai, a minha vida acabou. Estou sem o emprego. Estava há 15 anos nesse emprego. Porém, a outra pessoa, resiliente, resistente, de uma mente treinada, ela diz assim:
eu perdi esse emprego, é para uma nova oportunidade. É para que eu encontre um emprego melhor, um emprego mais perto de casa, um emprego que tenha mais tempo para minha família e um emprego que ainda vou ganhar mais. Veja a diferença de cada uma dessas pessoas. O fato foi o mesmo. A interpretação foi diferente. E qual será o destino dessas duas pessoas? Será um destino totalmente diferente. Porque assim, se você dá um copo de água para uma pessoa e você coloca só metade do copo, tem alguns que vai olhar e dizer assim: ah, só me deu a metade do copo. O outro, que tem uma mente positiva, dirá assim: que bênçãos, você me deu a metade de um copo. Porque a metade era melhor do que nada. Assim, querido, o destino das pessoas, conforme os seus pensamentos, serão diferentes. A dor não está apenas no acontecimento. Tem que ver com a leitura emocional que fazemos dela. E devemos tomar cuidado que algumas pessoas enfrentam uma dor como essa perca do emprego e a pessoa pode congelar e nunca mais vai encontrar o emprego, porque ela vai fragilizar o seu emocional, vai congelar para baixo. Ah, eu não presto, eu não tenho habilidade, não tenho isso. E vai ser difícil encontrar outro trabalho. Por isso, você que está me ouvindo aí, não se esqueça de compartilhar, deixar o seu like, me seguir, para que outras pessoas possam ter essa compreensão. Pense bem, a mente como uma fábrica das emoções. Pensamentos geram emoções. Emoções geram comportamentos e comportamentos geram resultados. Quando nós cultivamos pensamentos negativos, esses pensamentos negativos vão gerar emoções negativas, vão gerar comportamentos negativos e teremos um resultado de derrota, de depressão, de ansiedade, de tristeza. Porém, muitos estão gerando nesses pensamentos negativos medo, ansiedade, sofrimento emocional, baixa autoestima, culpa destrutiva. As pessoas que poderiam viver bem e feliz estão vivendo amargurada, chateada, aborrecida, sem olhar com vigor e olhar para frente. Ellen White, uma escritora norte-americana, ela escreveu mais de 100 mil páginas em todas as áreas que você imaginar. Escreveu na época que não tinha computador, escreveu à mão. Aqui no Brasil nós temos mais de 60 livros fantásticos. Esses livros que estão aqui atrás, uma obra maravilhosa. Ellen White escreveu assim no seu livro, que são 2 volumes, Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 e volume 2. No volume 2, falando sobre os pensamentos, ela disse assim: pensamentos impuros destrói a paz e enfraquece a alma. É por isso que nós devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos, como ela diz, pensamentos impuros destrói a paz e enfraquece a alma do ser humano. Mente, Caráter e Personalidade, volume 2, página 670. A pergunta para você e para mim: com o que estamos alimentando a nossa mente? Porque com o que nós alimentamos a nossa mente determina o estado de nosso ser. Que tipo de alimentos nós estamos dando para a nossa mente? A Bíblia, bons livros, e veja que eu tenho
muitos deles, mais de 6.000 livros. Então, com o que você está alimentando a sua mente? Isso é importante. A ciência confirma, os cientistas, os pesquisadores, sobre o poder dos pensamentos. A neurociência moderna, os pesquisadores provam que pensamentos repetitivos criam conexões neurais. Então, essas conexões neurais, as sinapses nervosas, com os nossos pensamentos repetitivos, por isso devemos tomar cuidado, se os nossos pensamentos repetitivos são positivos, reais, é algo fantástico. Mas se os nossos pensamentos repetitivos são negativos, nós podemos congelar nenhum pensamento negativo e nunca mais avançar. Quanto mais pensamentos de determinada forma, mais fortemente aquele padrão se implantará em nós. É por isso que devemos ter pensamentos positivos constantes, para que padrões positivos sejam colocados em nossa vida e nossa mente. Aaron Beck, o pai da psicologia cognitiva comportamental, ele demonstrou o seguinte, que a depressão, ela está ligada a distorções cognitivas, pensamentos automáticos negativos. Já Augusto Cury, no seu livro base, diz sobre a síndrome do pensamento acelerado, SPA. Isso tem adoecido muitas pessoas. Que você e eu possamos tomar cuidado com os nossos pensamentos. Daniel Goleman, no seu livro Inteligência Emocional, ele diz assim que a inteligência emocional depende da capacidade de administrar pensamentos e impulsos. Para ter uma boa saúde emocional, devemos tomar cuidado com os nossos pensamentos e com os impulsos e com os resultados desses pensamentos. Ou seja, não são apenas emoções descontroladas, são pensamentos não administrados. Portanto, queridos, a ansiedade que tem atrapalhado muitas pessoas, ela começa na mente. E Augusto Cury declara que a ansiedade é o mal do século, no seu livro Ansiedade, Como Entender o Mal do Século XXI, página 17. A ansiedade é o excesso de pensamentos do futuro. O pensamento do futuro, ele começa a pensar, vai ser assim amanhã ou depois, e ele fica ansioso. O nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele disse assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Não vos inquieteis com o amanhã, viva o hoje. Porque a ansiedade nasce quando a mente sai do pensamento e começa a fabricar cenários catastróficos. E a mente, nessa rapidez de construir cenários catastróficos, a pessoa fica paralisado, congelado. E aí começa um ciclo terrível, que nós chamamos de, em psicologia, o ciclo da autossabotagem. Pensamentos negativos repetidos gera autossabotagem. E isso nos leva a crenças limitantes, quem sabe outra época eu vou explicar isso, emoções negativas, comportamento defensivos, resultado frustrante, confirmação de crenças negativas, e o ciclo se repete constantemente. Exemplo, a pessoa diz assim, eu não sou capaz. A pessoa evita desafios, fracassa por não tentar, procrastina para amanhã e nunca realiza nada, confirma que ela não é capaz. Por quê? Porque ela ficou congelada, ela ficou parada, ela não seguiu em frente.
A mente construiu uma prisão, uma jaula, e aí a pessoa ficou presa. E o que fazer isso para resolver o problema? Queridos, aí uma boa terapia para destravar a mente é a renovação necessária da mente. O apóstolo Paulo, no seu livro Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele declara tremendo para essa renovação da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente. Não é a mudança de circunstâncias, é mudança de mentalidade. E essa mudança de mentalidade vai mudar as formas dos pensamentos de negativo para positivo, de derrota para vitória. Por isso, a renovação da nossa mente. Ellen White escreveu no seu livro Mente, Caráter e Personalidade, volumes 1, ela diz assim: a mente deve ser educada e disciplinada para habilitar nas coisas puras. A nossa mente deve ser habilitada para militar nas coisas puras. Por isso, renovar a mente significa substituir pensamentos destrutivos por verdades, trocar medo por fé, trocar culpa pela graça, trocar autocrítica por propósito. E com isso, com esse procedimento, a nossa mente ela vai se fortalecer. Então aí quero apresentar como fortalecer a mente. Vigiar os nossos pensamentos. Nem todo pensamento merece hospedagem. Você não pode impedir que os passarinhos voem sobre sua cabeça, mas você não pode deixar que eles parem na sua cabeça, construam um ninho, bote ovos e choque novos passarinhozinhos. Isso são os pensamentos negativos. Quando vier um pensamento, um desejo negativo, troque por algo positivo. Estou atendendo um rapaz e eu tenho ajudado ele a vencer, colocando assim aqueles pensamentos e atitudes negativas de desânimo, de depressão, como ele trocar, como cantar, como fazer caminhada, como ler um bom livro, fazer respiração. Isso a gente ensina no momento de terapia. Assim, queridos, praticar Filipenses 4:8, como diz Paulo, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, se há outra coisa nisso pensai. Os nossos pensamentos e algo verdadeiro, honesto, justo e puro. Também precisamos controlar o diálogo interno. O que você fala para si mesmo determina as suas forças emocionais. E devemos desenvolver uma espiritualidade saudável. A oração reorganiza a mente. A palavra reorganiza as emoções. São 2 pontos: oração e palavra. A mente agora é uma fonte de cura. Como destravar a mente e buscar cura para as doenças invisíveis. A mente pode adoecer o corpo, mas também pode curá-lo. Estudos mostram que pensamentos positivos fortalecem o sistema imunológico. E Ellen White diz no livro Ciência do Bom Viver: a coragem, a esperança, a fé e a simpatia promovem saúde. A fé não é apenas espiritual, a fé é terapêutica. Quero concluir essa nossa reflexão. Você que está me ouvindo, você que chegou até aqui, pense bem comigo. Você é o guardião da sua mente. A pergunta não é o que aconteceu comigo, mas a pergunta é o que estou pensando sobre o que aconteceu. O que eu estou sentindo com isso que aconteceu comigo? Você, querido, que está me ouvindo, pode ser vítima do seu passado ou você pode ser o autor do seu futuro. Venha, eu lhe convido
para que você seja o autor do seu futuro, um futuro com segurança, porque a mente pode ser prisão, mas também pode ser libertação. Que nessa hora a sua mente seja a maior libertação para a sua vida. Que Deus te abençoe, que Deus te bendiga. Até o nosso próximo encontro, o nosso próximo tema. Siga, deixa o seu like, compartilha e venha sempre comigo para que a nossa mente seja destravada, a nossa mente seja descongelada do passado e vivamos com fé, com esperança. Tchau. Obrigado pela sua atenção. Continue conosco, compartilhando, seguindo nesse canal.